África tradicional. A segunda parte fechando a criação da cidade de Quito, ou Ilê de Quito. Bem, a gente tem que pensar no seguinte também. Essa história, a história da criação da cidade de Quito, ela é tanto mítica quanto histórica. E ela se confunde ao longo do tempo porque muita coisa é oral. Se a gente for buscar as várias vertentes, históricas, ou seja, as vertentes contadas, faladas de como nasceu Quito, e tudo que existe por trás do ritual religioso nas religiões de matriz africana, principalmente na nação Queto aqui no Brasil, a gente não vai encontrar a mesma história. Então, o mítico se confunde com o histórico se confunde com o mítico. Muitas das nossas tradições dentro de um terreiro de matriz africana aqui no Brasil contam em Nagô como aconteceu toda essa história. Às vezes reverenciando um orixá, às vezes reverenciando um vodum. Ou seja, existe várias formas de contar essa história porque ela se mistura entre o mítico e o histórico, certo? Estamos falando do orixá Odé? Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Pode ser que aqui o Odé histórico seja representado como um ancestral dentro de um terreiro. E pode ser também que esse Odé histórico que a gente fala aqui não tem nada a ver nessa época com o orixá, com a divindade. Sim, eu falo orixá porque os Queto se relacionavam com as divindades chamando de orixás ou oriçá, certo? São eles que dão essa nomenclatura às divindades. E apenas eles. Os Fon, voduns. Então a gente não pode confundir a maneira que cada etnia tem nessa relação com as divindades. Beleza? Enfim, a gente vai dar continuidade aqui à segunda parte, Quito. Eu disse para vocês que tudo começa com Ipazan, ou Ipaipazan, que sai da Ilha de Fé, essa cidade-estado mítica, que muitos dizem que existiu. Alguns arqueólogos acharam esculturas que são relacionadas à antiga, essa mítica cidade chamada Ilê-Ifé. Bem, então o Ipaipazan ou Ipazan sai de Ifé para procurar levando o seu clã para procurar a cidade tão desejada, onde ele criaria raízes familiares. Então ele sai com todo o seu clã, com sobrinhos e filhos. Outro detalhe, filhos e sobrinhos. Não existe uma certeza se toda essa dinastia, quando nós falamos sobrinhos, não seriam filhos, porque eram várias esposas. Ou seja, pode ser que tenham sido filhos, pode ser que tenham sido sobrinhos, certo? Tudo isso se confunde, tá? Se confunde de fato. Então Ipazan chega e monta a primeira cidade. Ipazan monta a primeira cidade, chamada de Oke-Oyan, que quer dizer a colina de Oiã. Ele monta a primeira cidade chamada Oke-Oyan. Mas Ipazan morre e é enterrado por Odé, que substitui Ipazan no cargo de rei, no cargo de líder do clã, certo? Odé faz o sepultamento de Ipazan e planta uma urupá, ou seja, a árvore que representa a vitalidade. Então Odé enterra Ipazan e passa a chefiar o clã. Acontece que Odé não fica na cidade de Oke-Oyan. Odé se retira da cidade e funda a segunda cidade, chamada de Arô. Odé funda Arô.
ele fica durante muitos anos na cidade de Aroa. Durante muitos anos. Mas aquela ideia de achar Queto, que foi falada pelo oráculo, lá para Ipazan, ainda não tinha saído da cabeça da chefia do clã, no caso com Odé. Ele ainda tinha essa visão. Então, Odé se desloca mais uma vez com o clã, funda Aroa. Aqui a gente faz uma vírgula para falar, por exemplo, que Odé era o primogênito dos sobrinhos de Ipazan. É uma certeza? Não é uma certeza. Ele podia ser filho também de Ipazan, certo? Mas, em princípio, Odé era o primogênito dos sobrinhos de Ipazan, de pai Ipazan. Então ele morre também, Odé, na cidade de Aroa, cidade que ele fundou, certo? Porque ele deslocou o clã lá de Okeoyan até achar o local onde fundou Aroa. Odé fundou Aroa. Odé morre. Odé é consagrado a Ogum. E esse local onde ficou enterrado Odé ficou conhecido como Ojuagum, ou seja, sob o olho de Ogum. Ogum, essa divindade, esse orixá, certo? Aqui ele é representado de fato por uma divindade, certo? Inclusive é o nome de um rio, local onde foi enterrado, às margens do rio Ogum, onde foi enterrado Odé e consagrado seu espírito para o orixá Ogum, sendo chamado o local de sepultamento de Ojuogum, ou seja, sob o olho de Ogum. Acontece que não para por aqui, porque aí o sexto na dinastia, chamado rei Edé, auxiliado por Alalumon, seu braço direito, ou Alumon, busca ainda a tão sonhada cidade de Queto, dita no oráculo lá atrás para Ipazan. Tivemos Odé fundou Aroa, não parou por aí, o rei Edé, sexto na dinastia, auxiliado por um grande caçador, conhecedor de todas as matas, chamado Alalumon, certo? Resolve continuar essa caminhada, essa busca pela cidade de Queto, para fundar Queto, e retira seu clã da cidade de Aroa. Então nós temos aí duas cidades que já foram criadas, né, nessa dinastia de Ipazan, que saiu lá da Ileifé. Ipazan saiu da Ileifé, deslocou seu clã, fundou Okeoyan, morreu, foi enterrado e sepultado lá na cidade de Okeoyan, certo? A primeira cidade, foi enterrado numa urupá, a árvore que representa a vitalidade, enterrado por Odé. Odé se desloca de Okeoyan e funda Aroa, fica durante muitos anos em Aroa. Odé morre, é enterrado às margens do rio Ogum, num túmulo chamado Ojuogum, sob o olho de Ogum, e a partir daí começa uma nova caminhada com o rei Edé, auxiliado por Alalumon. Alalumon era misterioso, um caçador misterioso. Ele carregava sempre uma bolsa de couro atravessada onde ele colocava sua caça. Alalumon tinha uma visão além, né? Ele conseguia enxergar além. Então, certa vez, Alalumon se embreou na mata, depois de uma caça, encostou numa árvore, pendurou a sua bolsa de couro nessa árvore. Nome dessa árvore, Irocô. Ele pendura sua bolsa de couro na Irocô, senta e tem uma visão. Bem, já sei para onde vou guiar o rei Edé e onde vamos levantar a cidade de Queto. Ele olha para frente, para o horizonte. De um lado ele vê o rio Ogum e ele tem aquela visão para onde ele vai seguir. Então ele chama o rei Edé e fala: meu rei, já sei onde vamos levantar a tão sonhada cidade de Queto, dita para nós pelo oráculo ao nosso grande rei Ipazan.
que seria o local onde o nosso clã cresceria. Edé concorda e desloca todo o clã. Todos vão seguindo Alá-Lumon. Essa caminhada dura muitos anos, tá? Muitos anos. Tanto que a esposa, uma das esposas do rei Edé, engravida, e no meio dessa viagem ela sente as dores do parto. E aí Edé procura assentar o seu clã em um local seguro para que sua esposa tenha o seu filho mais velho. Esse local ficou chamado de Ilocum, certo? Em Ilocum, Edé deixa a sua esposa, uma das suas esposas, para que ela tenha o seu filho. Mas Edé não para, Edé continua a viagem. No meio da viagem, mais uma vez, Alá-Lumon para no pé de uma irocô para descansar, para pendurar a sua bolsa com a sua caça, para que todos os guerreiros do clã descansem também. E aí vem a notícia que nasce o primeiro filho de Edé. E aí todos que ficaram para trás voltam a reagrupar no clã. Edé faz uma promessa. Nessa cidade, essa pequena aldeia onde nasceu o seu filho mais velho, que era uma aldeia Fon, ele faz uma promessa: nós não faremos guerra com os Fon, em consideração à recepção que minha mulher teve e onde nasceu meu primeiro filho. Essa história continua andando, porque Alá-Lumon continua seguindo mata, procurando sempre uma irocô para conseguir descansar. Alá-Lumon dá destino e Edé segue Alá-Lumon. Os seus filhos crescem durante essa viagem, nascem outros filhos, até que chega um momento, um local, que todo o seu clã, cansado, pergunta para Edé: meu rei, precisamos beber água. Nessa época, era uma época de cheia e tinham vários poções. Edé não acha que aquela água ali vá fazer bem ao seu clã e pede para que seu filho mais velho, esse que nasceu na aldeia Fon, pede para o seu filho mais velho achar um local com água potável. Alá-Lumon aponta a mata e fala: segue esse caminho aqui, esse rumo pelo meio da mata, e você vai achar o local com água potável. Mas Alá-Lumon não vai, ele apenas aponta o local e o filho mais velho de Edé segue por dentro da mata. Ele segue durante dias, mata dentro, enquanto o clã aguardava para beber água, uma água potável, uma água que fizesse bem a eles. Então ele, no meio da mata, ele encontra Opometá, ou Okpometá, que quer dizer os três Okpós, as três árvores Okpós. Lá na Opometá havia um local mítico, onde a feiticeira Mequeperé morava. Mequeperé era uma feiticeira que estava sempre nua na sua casa. Ela estava embrenhada na mata, certo? Lá em Okpometá, certo? As três Okpós. Então ela cozinhava nua em sua casa. O filho mais velho de Edé chega e não avisa. Ela se sente ofendida, vira para ele e fala: a tradição diz que toda vez que você chegar em algum local onde você não conhece, você tem que bater palmas. 7 palmas para avisar. Como você não fez isso, e eu não te conheço, e eu estava à vontade, nua, cozinhando em minha casa, eu vou te matar. E aí, o filho mais velho de Edé, esse que nasceu na aldeia Fon, morre. Edé conta 7 dias e sente falta do seu filho. Alá-Lumon diz:
manda seu outro filho para encontrar o irmão mais velho. Então Edé determina a seu segundo filho que procure o irmão mais velho. Enquanto isso, o clã inteiro não bebia água. Dias aguardando para beber água. Então, o segundo filho de Edé se embrenha na mata, apontada por Alalumon, esse grande caçador misterioso. O segundo filho de Edé segue. Ele encontra o Pometá, ou Oquipometá, os 3 Oquipós, as 3 árvores Oquipós. Chegando lá, ele avista essa casinha, essa choupana, no meio da mata. Mas o que ele faz? Antes de ele chegar na porta de entrada dessa choupana, ele bate as 7 palmas. E de dentro da casa sai a feiticeira Mequeperé. Mequeperé olha para ele e fala: você é educado e conhece a tradição. Bateu palmas, avisando que estava chegando. Eu tive tempo de me vestir. Você é bem-vindo. O que você procura? E ele disse: meu clã está há dias sem achar uma água potável. Sou o segundo filho do grande rei Edé, 6º na dinastia de Paipazan. Nós procuramos água potável e temos a missão de encontrar o local onde vamos construir a cidade de Queto. Ela diz para ele o local onde tinha água potável e fala para ele assim: só isso que você veio fazer aqui? Ele diz: não, meu irmão mais velho saiu em busca de um local onde teria água potável, mas não voltou. Meu pai determinou que eu achasse. E ela diz: esse aqui é seu irmão mais velho? Sim, esse é meu irmão mais velho. Pela sua educação, segundo filho de Edé, eu vou reviver o seu irmão mais velho. Então, ele, de morto, volta à vida. Gente, faz parte, olha só, faz parte da criação histórica da cidade de Queto, essa passagem. Mas é nítido que essa passagem é mítica, certo? Olha como tudo envolve o mítico. Então, o que acontece? A partir desse momento, o irmão mais velho, o filho mais velho de Edé volta com o irmão mais novo e diz onde fica o local onde tem água potável. O rei Edé, muito grato, o que faz? Procura o local Oquipometá, onde reside a feiticeira Mequeperé. Chegando próximo da choupana onde reside Mequeperé, ele bate palmas e cumprimenta a feiticeira. A feiticeira sai da sua choupana e diz: rei Edé, você realmente tem porte de um rei. Você é educado, conhece as tradições e antes de chegar na minha casa, bateu palmas. Nunca se esqueça, antes de entrar e ao entrar em qualquer local do qual você não faz parte, sempre bata palmas. Bater paô, né? E ela promete ao rei Edé: quando você encontrar a sua cidade de Queto, eu vou fazer o chão da sua cidade. Encontre a cidade de Queto, me procure, e eu lhe prometo que faço o chão da cidade e vou te consagrar um grande feiticeiro. Rei Edé agradeceu e seguiu sua viagem. Alalumon continuou na reta, e com o rei Edé, é claro, né, junto, e todo o clã, até que eles acham uma aldeia. Sim, gente, não era um local desabitado, existia uma aldeia, e Alalumon fala: essa aqui onde nós vamos construir a cidade de Queto. Essa é a cidade de Queto, dita lá atrás pelo Fadu. Pelo Fadu, a pedra mítica, o oráculo que é manipulado e fala o destino, dá as orientações
do astral a todas as lideranças. O Fadu, que mais tarde ficou conhecido como Ifá, certo? Então, eles chegam nessa aldeia. Gente, tem um detalhe, essa aldeia era habitada por Fon, pela etnia Fon. E vocês lembram que eu disse que por gratidão o rei Edé disse na aldeia, que era Fon também, onde nasceu seu filho mais velho, que nunca faria guerra com os Fon? Pois é, ele quebra essa promessa e expulsa os Fon que estavam ali, aqueles que não aceitaram a submissão ao rei Edé, e toma aquela aldeia para ele e funda Queto. Alguns Fon ficaram, outros não aceitaram a submissão e fugiram. Entre um desses existia um Corcunda conhecido na cidade, e ele foi expulso também pelo rei Edé. Ele não aceitou a submissão ao rei Edé. Então o rei Edé funda a cidade de Queto. A missão de Alalumon estava cumprida. Alalumon ou Alumon estava cumprida. Esse grande caçador de uma flecha só, que guiava o rei Edé o tempo inteiro, durante toda essa viagem, que duraram muitos anos, até encontrar a cidade, o local onde seria fundada a cidade de Queto. Edé quebra uma promessa com os Fon, expulsa uma parte, outras passam a ficar submetidas. É claro que acontecia uma revolta silenciosa, Edé sabia disso. E aí Edé lembra, bem, a feiticeira Mequeperé prometeu para mim que faria o chão da cidade, protegendo, né, a cidade de todos os ataques internos e externos, e me tornando um feiticeiro. Então, ele procura Mequeperé. Mequeperé diz para ele: vou cumprir a minha palavra contigo. Nós vamos fazer o chão da sua cidade, da sua ilha de Queto. E ela se desloca até Queto. Chegando lá, acontece a tão famosa palavra que o rei Edé diz para Mequeperé. Porque precisava acontecer um sacrifício. Um sacrifício para poder fazer o chão da cidade de Queto. Então o rei Edé reúne a cidade inteira e diz: que tu quer? Que folu? De novo, ele diz: que tu quer? Que folu? Quem endireita o Corcunda? Quem é o Corcunda? O Corcunda que tinha sido expulso da cidade de Edé, da cidade de Queto. Então, os soldados de Edé buscam o Corcunda, que já morava em outra aldeia, trazem o Corcunda para a cidade de Queto. O Corcunda é sacrificado na porta da entrada da cidade de Queto, e a feiticeira Mequeperé faz o chão da cidade, consagrando o rei Edé em um Alaqueto, que quer dizer o feiticeiro de Queto. E assim está criada a ilha de Queto. Assim nasce a etnia Queto. Foram 40 reis ao total, de toda a etnia Queto, 40 reis. E como foi feita essa contagem desses reis? Existe uma função dentro da etnia Queto, que é tradicional, que é chamada de Babá Elegum Oyedé. O Babá Elegum Oyedé tem a missão de, em voz alta, falar o nome de todos os reis da dinastia Queto. Ele tem a missão de falar em voz alta os nomes de todos os reis da dinastia Queto. O Babá Elegum Oyedé. Babá Elegum Oyedé. Então, ele nunca pode errar. Qual é a punição para o Babá Elegum Oyedé, que é uma função, caso ele erre o nome ou esqueça o nome de qualquer rei da dinastia Queto? A morte. Ele tem que cometer o suicídio, certo?
Bem, a história não conta se algum babá, Elegum ou Iedé morreu ao longo desse caminho, ou seja, se ele errou ou esqueceu o nome de algum rei da dinastia Queto. Isso acaba por aí? Não, não acaba, porque muitos reis vieram depois do rei Edé, mas os principais foram esses que nós contamos por aqui. Isso tudo criou uma grande guerra e uma grande quizila entre os Queto e os Fon, porque logo depois a cidade de Queto, a ilha de Queto, cai quando o reino Yorubá cai, porque ela era uma ilha que era submissa ao grande reino Yorubá. Só que o reino Yorubá cai perto do século XIX, ali entre o século XVIII e o século XIX, ele cai para os Fon. E os Fon escravizam os Queto, destroem e saqueiam a cidade de Queto e escravizam Queto. Por isso mesmo os Queto foram os primeiros a chegarem, foram chegando aqui no Brasil durante a escravidão e construíram e fundaram o primeiro terreiro de Candomblé. Candomblé é uma religião brasileira, ela nasce aqui no Brasil, nasce durante a diáspora, certo? E é fundada pelos Quetos. Os três primeiros terreiros, que foram todos dentro de uma mesma hierarquia, são Queto. Por isso essa relação com a divindade, chamando de orixá, é a mais famosa, é a mais falada. Nós temos também o Fon, que chama de Vodum, nós temos a Angola, que chama de Inquice, mas a principal é orixá. Inclusive ficou tão forte essa tradição que na Umbanda, que é uma religião também brasileira, que nasce depois do Candomblé, também as divindades são chamadas de orixá. Você dificilmente vai encontrar uma Umbanda que se relacione com a divindade chamando de Vodum, chamando de Inquice. Mesmo a Umbanda tendo grande influência dos Banto, que conheciam, chamavam as divindades por Inquice e não orixás. Mas nessa mistura que a Umbanda trouxe para si, ou as Umbandas, atualmente são as Umbandas, comumente as divindades são chamadas, como não são falangeiros, são chamados de orixás, certo? Parte daqui, dos Queto. Toda essa história bonita e complexa, que temos muitos nomes que são conhecidos dentro dos terreiros, como por exemplo, a gente tem expressões como Oque, né? Oquearô, Arô, que foi a primeira cidade, né? A cidade criada por Odé, né? Ou seja, existe uma saudação que envolve essas palavras Arô, Odé, Oque, certo? Se elas têm relação com a história, é bem provável que sim. Mas se é exatamente nessa mesma direção, não podemos dizer nem que sim nem que não. Porque Odé aqui ele é representado como um rei que realmente existiu. Depois ele passou a ser uma divindade. Ou será que ele já era uma divindade antes de existir materialmente? Assim como os demais orixás. Assim como Xangô também é contado na história da ilha de Oió como um grande rei da dinastia de Oió. Mas Xangô já era uma divindade antes, ou aquele rei ganhou o nome de uma divindade para depois ficar representado como ancestral, e uma linha de Xangô. Assim como Ogum é nome do rio. Mas será que também Ogum nunca foi representado materialmente como um grande rei? Um rei da guerra? Sim, nós temos vários itãs falando sobre isso. Então, entre toda essa parte histórica e a parte divina e a parte mítica, são vários mistérios, porque tudo isso é contado verbalmente e a gente aprende com nossos ancestrais. Atualmente, a ciência, a arqueologia, ela vem encontrando vários detalhes que foram escondidos durante muito tempo pelos europeus, pelos brancos, pela igreja, né, que escondeu muito da nossa história. Falo da nossa história porque nós somos história africana, né? Então tudo foi muito escondido. Até o Egito, durante algum tempo, você vê qualquer filme por aí, filmes antigos, os egípcios nos filmes eram representados como brancos. Eles não eram brancos. Egito é um país que está
praticamente totalmente na África. Totalmente na África. Portanto, não teria como os egípcios terem a cor da pele branca e os cabelos lisos, como Cleópatra é representada. Não, os cabelos eram crespos e a cor era negra. Ou seja, muita coisa foi escondida, foi embranquecida, para que a gente não tenha hoje essa consciência de pertencimento. Então essa grande história que eu venho contando aqui da África tradicional, ela envolve tanto a parte mítica quanto a parte histórica, e ela é representada em cada terreiro de matriz africana, cada um com a sua particularidade, em cada xirê, em cada movimento de um orixá dançando no xirê, uma história como essa é representada. Como, por exemplo, a Irokô, onde todos beberam mel. Essa Irokô existiu e morreu em 1922, gente. A Irokô, onde a Lalumon parava e pendurava a bolsa dele de couro com a caça. Certo? Ela existiu. Depois ela ficou conhecida como Irokoni. Por quê? Porque nela tinha um favo de mel onde eles se alimentaram. Eles estavam com fome e a Lalumon falou assim: ninguém fica com fome. Todos aqueles que eu guio, eu não deixo ter fome. Eu trago a caça e acho como a gente vai conseguir alimento dentro da mata. Então a Lalumon apontou para o alto da Irokô e tinha uma colmeia. E aí ele foi, desceu essa colmeia e todos se alimentaram do mel. E ela passou a ser conhecida como Irokô do mel, Irokoni. E tem dentro do xirê, quando você conta a história de Odé, quando você conta a história de Edé, quando você conta a história de Euá, de Ossanha, tem uma ritualística, né? um xirê cantado em Yorubá, falando Irokoni. Ou seja, está reverenciando essa parte histórica, a parte que a Lalumon, junto com o rei Edé, param em uma árvore e todos se alimentam dessa colmeia de mel que estava nessa árvore. E se nós formos colocar, por exemplo, uma comida para Oxóssi, para Odé, a gente costuma colocar mel sempre nessa comida. De onde vem essa tradição? Será que essa tradição não vem daqui, da Irokoni? Irokoni, que é cantada em um dos xirês. Então tudo isso se mistura. É lindo a história da África tradicional, a história que cabe nas nossas religiões de matriz africana. Ela é linda, ela carrega a parte mítica, ela carrega a parte romântica, a parte de guerra. Ela te diz como você tem que sobreviver aos problemas, ultrapassar barreiras, juntar esses enigmas que vão acontecendo pelo meio do caminho, consultar o Fadu, o tempo, para entender daquilo que você vai fazer, se está certo ou errado, compreender a si mesmo, assim como Odé compreendeu a si mesmo e montou a sua linda cidade chamada de Arô, mas ele sabia que ali não seria o local onde o clã ficaria, e assim ele manteve até que fosse substituído após a sua morte pelo rei Edé, e o rei Edé desbravou e levou o seu clã durante anos e anos, atravessando matas e matas por locais de difícil acesso, sempre beirando o rio Ogum, né? Sempre sob a liderança de Lalumon. Quem será Lalumon? Será que Lalumon é Oxóssi, desse grande caçador de uma flecha só e que nunca deixa o seu clã sentir fome? E isso é representado dentro dos terreiros como a força de vontade, a proatividade. Enfim, tudo isso se converte na religiosidade ou nas religiosidades. Portanto, certo e errado é uma coisa que não existe na matriz africana. Certo e errado é uma coisa que não deve ser avaliada dentro da historiografia da África tradicional. E sim, é a mensagem que fica para todos nós quando nós nos aprofundamos cada vez mais em tudo que aconteceu, seja de forma mítica, seja de forma histórica. O que Odé Maior, Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.